aí, gente? Estamos no 29º dia desse propósito do clamor e como a gente tem que clamar, né? Como a gente precisa buscar a Deus, porque o caminho é apertado e a porta é estreita. Não vamos dar vacilo, não vamos bobear, não. Vamos priorizar nossa vida espiritual, porque de todas as coisas desse mundo, isso é o que permanece, a eternidade, é o que vai ficar. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre nos convertermos dos nossos maus caminhos, continuando ainda no estudo de 2 Crônicas 7,14, que é a base desses 40 dias de clamor. Eu queria lembrar vocês sobre um jovem da Bíblia, né, que se você olhasse aos olhos humanos, gente, aquele jovem era ultra mega top, né? Era aquele que não tinha o que falar. Jesus ia elogiar aquele jovem, talvez enaltecer ele, as suas atitudes, porque ele era o jovem que guardava os 10 mandamentos. Está aqui registrado em Lucas capítulo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A gente vê aqui um exemplo de jovem, um exemplo de príncipe, de certo modo, né? Alguém que exercia autoridade política, mas que ainda faltava uma coisa. E isso nos faz lembrar também da igreja que a gente vai estudar hoje, que é a igreja de Sardes. Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja, que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto dignas disso são. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, a gente vê aqui que era uma igreja que tinha obras, né? Tinha o nome de que estava viva, mas realmente não era pelas obras que ela se justificava e ela estava morta espiritualmente. Deus, inclusive, fala, né, que ela achou as obras dela, não achou as obras dela perfeitas diante de Deus. Então, aquelas obras eram obras feitas, porém, não daquele que é vivo, avivado em Deus, mas aquele que está morto, mas faz por fazer. Talvez seja isso. Da mesma maneira que Jesus também olhou para aquele jovem rico, viu nele tantas coisas, né, boas, 10 mandamentos, conseguiu cumprir todos eles, né? Poxa, que tremendo! Mas ele faltava ainda alguma coisa. Eu creio que se Deus olhar para cada um de nós, também vai ter uma listinha aí de coisas que estão faltando, em que a gente ainda precisa se consertar mesmo. Só que quando a gente fala de se converter dos maus caminhos, a gente está falando
de mudança mesmo, porque assim, às vezes a gente enxerga aonde a gente está errando, mas a gente não muda. E essa é a parte que é complicada, porque não adianta a gente enxergar os nossos erros. Aquele jovem enxergou. Jesus apontou para ele: vende tudo que tens, é isso que te falta, porque você está totalmente apegado ao seu dinheiro. Você está se preocupando mais com as suas riquezas do que com as pessoas. E hoje a gente tem cometido muito esse erro, se apegar mais às coisas, dar valor mais às coisas do que às pessoas. E com isso, Deus também tem contra nós. Talvez a gente tenha um nome muito bonito, tenha uma fama muito bonita, a gente tenha, né, uma posição, um status no meio da igreja muito assim, né, reconhecido, mas Deus está olhando e fala: está morto. Você está se preocupando mais com as coisas do que com as pessoas. Ali não fala exatamente das obras, mas ele está falando: as suas obras, não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Eu não sei o que está acontecendo nas nossas vidas, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos mostre aquilo que realmente a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa realmente, né, nos desapegarmos. Porque se a gente estiver apegado e não é o lugar, não é aquilo que Deus quer que a gente se apegue, a gente está prestes a subir ao céu, a gente está prestes a subir com Cristo e a gente está ainda apegado, brigando com as pessoas aqui na terra. Agora, esses dias, eu vi uma matéria falando sobre escravidão, ou seja, o grupo ruralista dificultando, né, querendo dificuldades para que se faça fiscalização da escravidão. Gente, que adianta ser rico às custas da miséria das outras pessoas? Que adianta isso? Essas obras não estão perfeitas diante de Deus. Que adianta a pessoa, entendeu? Crescer na vida, prosperar, e o seu funcionário está lá se virando com um salário mínimo para poder chegar e sobreviver. Porque hoje em dia não é que um salário mínimo seja digno o salário o trabalhador do seu salário, mas tenta viver, patrão, com um salário mínimo para você entender o que o seu funcionário passa. A gente precisa ser cristão não só de boca, a gente precisa ser cristão de atitudes. Se realmente supre as necessidades, ok, mas às vezes não está suprindo a necessidade e essa pessoa está necessitada, você pode fazer mais por ela, entende? Então se desapega das coisas e olha para as pessoas que estão ao seu redor. De repente Deus colocou pessoas tão boas ao seu redor para te ajudar em tantas coisas, em tantos projetos, né? E o que você tem feito para essas pessoas? Será que elas não estão passando fome, necessidade? São honestas, não roubam, né? Não fraudam nada. Mas por que não melhorar se você pode? Por que não pensar no próximo e pensar apenas em si? Então a gente precisa realmente parar, olhar, ver, orar a Deus. E aquilo que Deus tocar no nosso coração, assim como Jesus falou com aquele jovem rico, a gente também vir executar. Não fazer como ele, né, que se entristeceu e foi embora. Ele podia ser mais um discípulo de Jesus, poderia estar na história, mas acabou sendo o príncipe que amou mais o dinheiro do que o próprio amor às almas. Isso é sério. Vamos orar? Meu Deus, que coisa séria, Senhor. Meu Deus, que temor que vem sobre o nosso coração quando a gente começa a entender o que o Senhor, meu Pai, estava falando para as igrejas. E, meu Deus, é tão vivo, a palavra é tão viva, Senhor, que ela é tão eficaz que hoje a gente consegue entender, Senhor, quantas coisas nós também estamos errando. Aqui no estudo de hoje a gente falou da questão do amor e apego ao dinheiro, Senhor, como o jovem rico era apegado ao dinheiro, apesar de fazer tantas coisas boas, amar ao Senhor, amar ao próximo, né, honrar todos os compromissos, não idolatrar, guardar o sábado, não adulterar e assim por diante, mas faltava para ele uma coisa. Senhor, o que nos falta? Fala conosco assim como o Senhor falou claramente, meu Deus. Claramente, meu Deus, aquele homem. Ajuda-nos, Senhor, a desapegarmos das coisas e amarmos mais as pessoas do que as coisas, Senhor. Porque como o Senhor disse, meu Deus, na outra parábola, louco, amanhã te pedirão a tua alma e tudo que tens para quem será. Quantas vezes, meu Deus, a gente está só programando o dia do amanhã, a gente nem sabe o que vai acontecer no dia do amanhã, Senhor, se estaremos vivos ou não. Meu Deus, ajuda-nos a ter o teu coração, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a renunciar, porque qualquer coisa que nós renunciarmos por amor a Ti, o Senhor diz que nós ganharemos 100 vezes mais ainda nessa terra, Senhor.
abre o nosso entendimento, Senhor, perdoa os nossos pecados e, meu Deus, que nós venhamos nos converter mesmo, mudar dos nossos maus caminhos, Senhor. Porque todo mundo quer, meu Deus, que o Senhor ouça a oração, né? Que, meu Deus, perdoe os pecados e saia da terra. Mas muitos, meu Deus, não querem se humilhar, orar, buscar sua face e se converter dos maus caminhos. Meu Deus, a promessa do Senhor só se cumpre quando nós cumprimos essas 4, meu Deus, meu Pai, essas quatro atitudes, só conseguimos alcançar, meu Deus querido, meu Pai, as mudanças, meu Pai, necessárias, Senhor, começar dentro do nosso coração, porque pelo exterior também não adianta, Pai. Não queremos ser como a igreja de Sardes, que tinha nome de que viva, mas estava morta. Meu Deus, aviva-nos, Senhor, ressuscita-nos, Pai, é o que nós te pedimos de todo o coração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a coisa é apertada, o caminho é apertado, mas sabe, a gente não pode ser aquele tipo de pessoa que só pratica aquilo que nos é conveniente. Não, se a gente quer ser cidadão do reino dos céus, a gente tem que praticar a justiça do reino dos céus e viver as regras do reino dos céus. Por isso, para mesmo, se consagra, contempla, clama, né? Põe teu coração no altar de Deus, porque a gente não sabe quantos dias mais nós viveremos nessa terra. E se talvez esses sejam os últimos dias que nós tenhamos aqui na terra, vamos então vivê-los intensamente para Deus, praticando o reino de Deus e dizendo, né, venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, estabelece sobre nós o teu domínio. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.